Olá, meus amigos. Gostaria de conversar com você sobre algo que é muito importante na vida do cristianismo, ok? Geralmente, quando as pessoas aceitam a Jesus ou resolvem seguir uma igreja, existem muitos motivos que levam ela a isso. Mas, em geral, a pessoa que realmente é convertida, você já viu que a expressão, eu me converti. Isso não é verdade. A pessoa nunca consegue se converter por si mesma. Quem converte é o Espírito de Deus, ok? Quem converte é o Espírito de Deus usando a cruz de Cristo. Acontece que existem muitas pessoas que estão na igreja por medo. Medo do inferno, medo de alguma coisa. Elas têm medo de alguma coisa e precisam de alguém mais forte do que elas para proteger. Eu confesso que eu também preciso de alguém mais forte do que eu para me proteger. Mas eu não estou lá por medo. Eu estou lá porque Jesus deu a vida dele por mim. E eu acho que o mínimo que eu posso fazer é tentar saber por que ele fez isso e tentar ficar do lado dele para que ele, aos poucos, me mostre a realidade da vida dele. Que é o que eu tenho feito nesses, sei lá quantos anos aí, 20, 30 anos, não sei. Então, hoje eu tenho entendido algo sobre o Espírito Santo que faz diferença na minha vida. Hoje eu estou entendendo algo que faz diferença na minha vida, ok? Eu quero começar para vocês, convidando vocês para ler o que está em Números, Números 16 até o 30 e... Deixa eu ver aqui, até o 30. Porém, eu vou ler só o 17, para nós ficarmos num tempo bem razoável aqui, né? Então descerei e ali farei contigo, falarei contigo e tirarei do espírito que está sobre ti e o porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo para que não a leves tu somente. Qual é o espírito que Deus ia tirar de Moisés e colocar sobre os 70 para ajudar a liderar? Ok? Qual é esse espírito? É o Espírito Santo. Isso é muito genérico, isso é uma forma resumida de apresentar o Senhor. É uma forma resumida de apresentar as coisas de Deus. Ok? Para entender um pouquinho melhor, vamos ler o que está em São João 20. São João 20, no versículo 19 até o 23, fala o contexto todo que você precisa. Mas eu vou ler apenas o 22. E havendo dito isto, você pode ler ali, Jesus falou, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhe, recebei o Espírito Santo. Soprou e receberam o Espírito Santo. Muita gente está falando por aí que isso é simbólico. Pode até ser simbólico. Porém, nós temos que entender algo. Moisés, deixa eu fazer o link agora. Moisés viveu 40 anos de vida para ele, ok? Um dia ele pisou na bola, teve que fugir e lá no deserto ele teve um encontro real com Deus. Até então ele era judeu de nascença, conhecia Deus de palavra. Mas depois desses 40 anos ele começou a ter um relacionamento com Deus. Um relacionamento, ok? Veja que interessante. Depois de 40 anos tendo um relacionamento, Deus pôde chamar ele de homem manso. Lembra? Deus se refere a ele a um homem... Moisés era um homem manso, um dos homens mais mansos. Porque ele teve esses 40 anos para colocar seus pensamentos em ordem e andar com Deus. Mas olha que interessante. Depois desses 40 anos, onde ele se humilhou, antes era um príncipe, agora era um pastorzinho de ovelha no meio do deserto. Antes ele era sobre muitas nações, agora ele era só sobre a família dele. Então ele teve que praticar a humildade, a humilhação, negar a vida da alma em si, negar o ego, tirar suas opiniões. Tudo isso Deus foi trabalhando. A sua constituição, que ele tentou salvar Israel, lá matando aquele egípcio, na sua constituição natural, de inteligência, de força, enfim. Agora, depois que Deus tirou tudo isso dele, Deus pega uma sarça, que é uma planta comum, e traz o poder sobre ela. E ela fica queimando e ninguém não se queima. Eu imagino que muitos pastores devem ter visto isso e tremido de medo, como muitos de igreja têm medo. Mas poucos que praticaram isso que Moisés praticou durante esses 40 anos em si mesmo, conseguiram, não, vou lá ver isso, como é que funciona esse negócio. Porque ele tinha uma experiência para chegar perto, ok? E aí quando ele chegou perto,
Deus falou com ele. Durante todo o Antigo Testamento era isso que acontecia. As pessoas tinham que chegar perto de Deus, ou Deus tinha que chamar elas para perto de si, através de sonho, de visão, de anjo, de outras coisas, para que elas pudessem então se comunicar com Deus, ok? E dali em diante escolher servir a Deus ou não. Porque o Espírito, aquela brasa, eu ando no mato por aí, às vezes a gente deixa o fogo apagar, tem que lá soprar a brasinha e botar lá coisinhas leves para ela ir pegando fogo. Sempre foi assim. Mas agora, aqui no Novo Testamento, Jesus vem, pratica praticamente, ele vai praticar o que Moisés praticou durante toda a sua vida, desde a nascença. Lembra lá quando fala dos 12 anos dele, que ele foi para o templo, que crescia em conhecimento, estatura e graça? Ok? Então, quer dizer, o que Moisés aprendeu só depois dos 40, Jesus sempre aprendeu. E agora, com 30 anos, ele vai, faz o desfecho final, morre no batismo, ressuscita agora, né, ali com o Espírito, que é a mesma coisa da sarça ardente, e ele vai para o deserto, vence o inimigo e começa então agora a trabalhar nos discípulos. Esse mesmo processo dos 40 anos, ele trabalha nos discípulos durante esses 3 anos, ok? E agora Jesus morre, que nem lá no batismo de novo, só que agora é real, ele morre, o Pai vem e ressuscita ele, né? Ele já volta com o poder de dar o Espírito Santo. Ah, ele subiu ao céu. Não é essa a questão. Ele tem esse poder porque ele já está inerente na ressurreição. E quando ele... Esse é um caso muito sério que vocês deveriam estudar. Ressurreição. Todo mundo sobre cruz, sobre isso, sobre aquilo. Ressurreição. O que se aplica à vida real da gente? A ressurreição de Cristo. Se nós não entendermos a ressurreição... geralmente é o que acontece, o pessoal não entende, é por isso que vive esse cristianismo assim. Mas enfim, aqui Jesus vem agora, aparece no meio deles e sopra sobre eles. Agora, ele sopra a brasinha, que ele trabalhou essa brasa durante 3 anos, ele assopra a brasa. E os discípulos agora começam então a botar, né, a palhazinha, a coisinha para ir acendendo até o Pentecostes, acendendo. E o que é essa palhazinha que quando Jesus assopra, os discípulos ficam colocando ali até o Pentecostes? Essa palhazinha, né, esse mesma... vida de Deus neles, né, que Moisés teve que aprender durante 40 anos, que Jesus praticou durante 30 anos, que eles agora, durante esses 3 anos tiveram oportunidade, mas só agora começam a entender. Está aqui, ó, Atos 1, versículo 14, diz assim, ó, todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres. Lembra que eles tinham discriminado as mulheres na ressurreição? Não, elas estão loucas, não é que se viu, né? Elas falaram a verdade e eles não acreditaram. Agora eles estão valorizando. Isso demonstra o quê? Com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. O que significa isso? Que os discípulos estavam se humilhando, ouvindo, deixando as mulheres dar a sua contribuição para a obra, ok? Então eles estavam se humilhando, eles estavam pedindo perdão um para o outro. Já imaginou as igrejas todas admitindo seus erros, pedindo perdão, deixando tudo de lado? É isso que Cristo quer, esse é o reino de Cristo. Não é ecumenismo, esse é o reino de Cristo. Mas aqui tem um outro texto que eu gostaria de compartilhar também, só que agora em Atos 2, versículo 46, diz assim, diariamente perseveravam unânimes no templo, no partir do pão, de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Eles entenderam a mensagem de Cristo. Isso aqui está falando, se referindo a depois, mas provavelmente é o que estavam fazendo lá no cenáculo também. Louvando a Deus, isso aqui, ó, louvando a Deus e cantando e contando com a simpatia do povo. E agora, enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Isso é um outro assunto, né? Mas veja que Deus, ele tem um processo, sabe? E ele tirou do Espírito de Moisés para dar para os 70, porque os 70 não tinham tempo de se preparar. Tiveram uma vida para se preparar para o Senhor habitar neles e dar o seu Espírito, mas não fizeram. Os discípulos tiveram 3 anos para isso e não entenderam, mas agora Jesus assopra finalmente o Espírito sobre eles, a brasa é acendida. Eu gosto de usar o termo conector, né? Porque é como se Deus tivesse parafusado ali, conectado, né? Assim como a nossa mente ela é conectada à nossa medula, ao nosso corpo, agora o nosso Espírito ele é conectado, né? Tem um plugzinho que se conecta ao Pai, né? O Espírito de Deus vem, né? O Espírito de Cristo vem, se conecta em nós.
ok? E nós temos acesso ao Pai de forma muito mais objetiva, muito mais orgânica, né? Como eu já falei em alguns vídeos anteriores, eu vou postar eles de novo, porque eu não postei nesse canal, mas eu vou postar, né? De forma orgânica, tomando conta do homem e dominando o homem para que o homem cumpra aquilo que ele gosta no fundo. Lembra que Paulo diz, né? A gente vai entrar sobre isso. Então, fiquem com Deus, meus amigos. Não esqueçam, o Espírito de Deus foi soprado dentro de você, você está com o Espírito de Deus. Quando você aceita Jesus, você já tem o Espírito de Deus. Claro que o Espírito Santo, poder ali do Pentecostes que desce, foi uma consequência de Cristo ter, né, enviado lá do Pai, porém os discípulos também, de contrapartida, tiveram que praticar a humildade, praticar aquilo que, como eu mencionei, nos 40 anos, 30 anos de Jesus, eles tiveram que praticar nesse períodozinho para receber esse poder, para fazer, né, o trabalho de Deus, que ele gostaria que todos nós fizéssemos com poder. Mas se nosso espírito estiver saturado, não vai dar certo. Se esse espírito que Deus despertou em nós estiver saturado, não vai dar certo. Tá bom? Fiquem com Deus.